Porque algumas pessoas se sobrecarregam e como mudar? Então eu utilizo a perspectiva da constelação familiar. Bem-vinda, Sil. E dentro da visão sistêmica, o que eu trago são as experiências dos atendimentos. Quando se fala de constelação familiar, se fala sobre aceitação. O olhar de aceitação é um olhar de inclusão, de acolhimento. No que se refere a um padrão de se sobrecarregar, é importante perceber que pode existir uma influência que a gente pode dizer que é uma repetição de padrão. Isso aparece numa constelação. De que forma? Bem-vindos. Então, só para recapitular, o tema da live é da procrastinação à realização. O enfoque que eu trago no dia de hoje, então vai ser uma série de lives, são algumas lives ao longo de umas 4 a 8 semanas, com o tema da procrastinação à realização. Hoje, em especial, é porque algumas pessoas se sobrecarregam. Então, eu vou apresentar um olhar, dentro da minha experiência com constelação familiar e outras terapias, sobre a tendência de sobrecarregar. O que está por trás? Como entender essa tendência? Por exemplo, pode ser um padrão. Na infância, a gente observou o pai ou a mãe ocupado, fazendo várias coisas, e a gente, por amor, faz igual. E aí se torna um hábito. Não é algo consciente. A gente apenas repete, porque se o pai e a mãe fez, então é natural querer imitar. Então, uma das questões que faz a gente ou alguém se sobrecarregar pode ser uma repetição de padrão, assim, falando do externo, né? Então, falando de um ponto de vista externo, como uma repetição de padrão. Viu-se isso na infância, a gente, por amor, repete. Um outro olhar também é, muitas vezes, o se sobrecarregar é se manter ocupado com situações externas por não ter facilidade ou por não saber como lidar com as questões internas. Quando eu me refiro a questões internas, em especial, eu me refiro às emoções básicas. Daí eu trago essa ênfase, porque eu me interesso muito pelo contexto das emoções e das necessidades por trás delas. Então é importante observar que por trás de se sobrecarregar pode estar vamos dizer, uma compensação. Eu não sei lidar com a minha tristeza. Então quando eu volto para dentro, quando eu não estou fazendo nada ou eu tenho que esperar algo, eu toco na minha tristeza. Então, deixa eu me ocupar. Porque se eu estiver ocupado, eu sinto menos o que eu estou sentindo. Mas olha o ponto-chave. Isso é uma questão importante. A gente nunca deixa de sentir. Por mais que a gente ignore a tristeza, e aí é normal ignorar a tristeza porque ela é uma dor, a mente não gosta de sentir dor, então a gente foge da dor, é normal. Mas quando a gente ignora a tristeza, ela acumula. Muitas vezes na infância, tudo que a gente podia fazer era ignorar a tristeza. E a gente ignorou para sobreviver. Mas hoje, por que não mudar? Por que não mudar a relação com a tristeza? Daí eu trago um olhar sobre a tristeza, que é, pense na tristeza como sendo a sua criança interior, a sua memória enquanto criança. Daí é importante perceber como está essa relação. Constelação familiar é sobretudo sobre aceitação, como eu comentei, mas também é sobre as relações. A gente precisa levar a aceitação para as relações, principalmente para a relação consigo mesmo, no primeiro nível. Não adianta querer se impor formas ou padrões de relacionamento porque alguém disse que é certo ou porque você entendeu que é certo, quando as suas emoções falam o contrário. As emoções sempre vão vencer. Então, no embate entre mente e pensamento, as emoções sempre vão vencer. Então, é melhor ficar do lado das emoções. Quando eu falo que as emoções vão sempre vencer, é que as emoções vieram antes do pensamento. Antes da gente ter consciência da gente como indivíduo, já tinha emoção. Os demais animais também têm tristeza, raiva e medo. Então, de alguma forma, é importante perceber as emoções como uma forma de percepção, como um sentido evolutivo, e que a gente precisa acolher para lidar melhor com o que acontece na nossa vida. Bom, então eu falei sobre a questão do observar os pais ocupados e repetir esse padrão. Falei, mais um ponto-chave. A questão de estar ocupado fazendo coisas pode ser também ocupado cuidando das pessoas. Pode ser ocupado aprendendo.
pode ser ocupado se relacionando, estando com pessoas, trabalhando. A gente usa várias formas de estar ocupado quando não se sabe ou quando não é confortável lidar com o mundo interno. Qual que é o convite? Desenvolver essa familiaridade, desenvolver esse olhar de autocuidado e aceitação consigo mesmo. Também, um outro ponto é, quando a gente tem medo, é normal não querer sentir medo, porque, de novo, o medo é um desconforto. Mas não querer sentir medo aumenta o medo. Não querer sentir a tristeza e não querer sentir o medo traz insegurança. É como se a gente se separasse das emoções. Então, como que eu mudo? Como que eu lido? Então, se eu me sinto inseguro, será que eu vou ter dinheiro para dar conta dos meus compromissos? Será que se eu iniciar uma nova atividade, eu vou dar certo? Então, muitas vezes a gente, para não sentir medo, a gente, digo as pessoas, para não sentir medo, se coloca na zona de conforto, na zona de segurança, que é se manter associado àquilo que já conhece, aquilo que já domina. E muitas vezes, com o passar do tempo, vem uma insatisfação por não estar fazendo o que no fundo sabe-se que se quereria fazer. Daí há o sofrimento. Então, como mudar isso? Uma forma de mudar é tomar consciência. Para tomar consciência é necessário olhar para dentro, e aí tem vários caminhos. Fazer uma constelação é uma forma. Eu tenho o curso Relações Sistêmicas para indicar, está no link da bio, se você quiser conhecer, é só clicar lá para ver mais informações. É um curso que trabalha as 12 áreas da vida, e aí você percebe, e eu utilizo a astrologia. Então eu coloco, vou falar isso em um minuto, tá? Eu coloco as 12 áreas da vida em oposição, então ficam 6 módulos. Fica o eu e o outro, que é 1 e 7, casa 1 e 7, Áries e Libra. 2 e 8, que é o dinheiro e a transformação, que é Touro e Escorpião. Gêmeos e Sagitário, que é o conhecimento imediato, próximo, e o conhecimento de Sagitário, o conhecimento distante. Câncer e Capricórnio, que é o lado da família, Câncer e o lado da carreira. A personalidade, que é o lado de Leão, e Aquário, que é o novo, o moderno e causas humanitárias. E por último, o sexto módulo é a casa 6, Virgem e Peixes e Espiritualidade. Então, brevemente, eu comentei sobre como é o curso Relações Sistêmicas, porque ele é uma forma de olhar para a nossa vida sobre esse prisma das 12 áreas da vida, que são os 12 arquétipos dos signos. E por que eu comentei isso? Porque está dentro de uma forma de tomar consciência. Então, tomar consciência significa se observar, significa sair da zona de conforto, ou pelo menos se expor a situações novas, a experiências novas. Bom, o que leva a gente, então, falando dessa sobrecarga que a gente se mantém, então, a procrastinação, que impede a gente de realizar o que a gente quer, pode estar associada ao que eu comentei, que é a repetição de um padrão de família. Para mudar isso, é necessário tomar consciência. Mas o que gera esse padrão? No contexto da constelação familiar, a gente fala sobre o amor que cura e o amor que adoece. O amor que cura é o amor que está alinhado às ordens do amor. O que é estar alinhado às ordens do amor? Antes de mais nada, as 3 ordens do amor são equilíbrio entre dar e receber, hierarquia ou precedência, pertencimento ou vínculo. Equilíbrio entre dar e receber. Entre iguais precisa ter equilíbrio. Entre pais e filhos, os pais dão, os filhos passam adiante. Ou seja, não tem reciprocidade. Hierarquia é reconhecer quem veio antes. Precedência é isso também, reconhecer quem veio antes. E pertencimento ou vínculo é todo mundo tem direito a pertencer. Então, o amor que cura é o amor que está na sintonia das ordens do amor, que é a fluidez. O amor que adoece é quando alguma das ordens não está observada. Por exemplo, alguém foi excluído e alguém da família sente o desejo de seguir o mesmo caminho. Então, muitas vezes, seguir um caminho destrutivo, de pouco cuidado de si, sobrecarregado por responsabilidade, sem tempo para si, pode ser um seguir alguém excluído, que pode ser uma repetição de padrão entre gerações. Os pais estavam sempre preocupados, daí os filhos também estão, e assim por diante. Como romper isso? Com a tomada da consciência e entendendo isso, que um caminho para você, vamos dizer, se liberar desses padrões familiares que podem ser ou são limitantes, uma forma
é exatamente reconhecer as ordens do amor e perceber o quanto você está no seu lugar, o quanto você permite o equilíbrio nas relações entre iguais, o quanto você se permite receber da vida, o quanto você permite as trocas quando há troca e o quanto você se permite receber na relação onde você é pequeno ou dar na relação em que você é grande, e reconhece quem veio antes e inclui e aceita aquilo que se faz presente. Então, as ordens do amor indicam o amor que cura quando elas são aceitas e o amor que adoece quando elas são ignoradas. Então, a procrastinação ou estar sobrecarregado que leva à procrastinação pode estar ligado a estar sintonizado ao amor que adoece, que é contrariar as ordens do amor. E, por fim, qual que seria a solução? Chegando no final da live, nos últimos 5 minutos, qual que seria a solução, então? É o permitir cuidar de si. Porém, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a gente esbarra com alguma dificuldade emocional. De cuidar de si, às vezes vem culpa, vem o sentimento de não merecer, de não merecimento. Cuidar de si pode vir uma agitação, uma inquietação. Então, o que impede alguém de cuidar de si? É o mesmo que faz esse mesmo alguém ficar sobrecarregado, que é a dificuldade de lidar com as emoções. Então, o cuidar de si envolve se colocar em primeiro lugar, envolve se ouvir, envolve fazer um trabalho, um caminho de autoconhecimento, buscando terapias, buscando a constelação familiar. Bom, e aí dentro do contexto da constelação familiar, para fazer o fechamento, eu volto a falar do curso Relações Sistêmicas, Constelação para Relações Sistêmicas, método 12 Casas na Vida, 12 áreas da vida. O link está na bio para você conhecer, saber mais. É uma forma de utilizar os 12 arquétipos. Eu não falo de astrologia nesse curso. Ele está bem elaborado e está com um valor super promocional. E trabalha-se, tem cada módulo tem cerca de 10 aulas, 8, 9, 10 aulas. Cada aula com um exercício, com um tema diferente que veio das sessões que eu fiz em 2020. Então, eu atendi cerca de 1000 sessões e identifiquei quais eram os temas que mais se repetiam ao longo das sessões. E fui contextualizando cada um dos problemas, desejos e necessidades dentro das 12 áreas que são os signos. Então, o curso Relações Sistêmicas, ele traz essa visão ampla das 12 áreas da vida, baseado nos signos, e cada aula tem um exercício. Então, ele é bem amplo, assim, no sentido de trazer uma consciência bem ampla. Para saber mais sobre esse curso, está no link da bio.